Olá amigos, amiguinhas, para a nossa aula de hoje vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, e vamos pedir que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós estamos hoje no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 6. O capítulo 6, ele trata de criminosos arrependidos. Então vamos rever algumas manifestações de criminosos arrependidos evocados por Kardec. O primeiro, Vergel, assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne du Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Vergel. Então o arcebispo ele foi ferido por um padre, e esse padre é chamado Vergel. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Então o assassino não manifestou nenhum remorso. Evocado no mesmo dia da execução, deu a seguinte resposta: ainda estou preso ao corpo. E foi perguntado: então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não, tenho medo. Não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto. Não é assim? Uma outra pergunta: arrependei-vos do que fizeste? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Então ele diz que ele era humilhado. A gente sabe, que às vezes superiores acabam humilhando os subordinados. Então aí no caso esse arcebispo provavelmente, humilhava o padre. Então ele chegou a essa conclusão de assassinar o arcebispo. Pergunta 4. Por que vos retirais? Resposta: se ouvisse, muito me atemorizaria, pelo receio de que me fizesse outro tanto. Então ele tinha medo, do arcebispo, então ele não queria ver, e tinha medo do que poderia acontecer. Pergunta 5. Mas nada tendes a temer, uma vez que vossa alma está separada do corpo, e renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora. Resposta: que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou doido. Pergunta 6. Esforçar-vos por ser calmo. Resposta: não posso, porque estou louco. Esperai que vou invocar toda a minha lucidez. 7. Se orasseis, talvez pudesse concentrar os vossos pensamentos. Resposta: intimido-me, não me atrevo a orar. 8. Orai. Que grande é a misericórdia de Deus. Oremos convosco. Sim, eu sempre acreditarei na infinita misericórdia de Deus. 9. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Resposta: ela é tão extraordinária que ainda não posso aprendê-la. 10. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido? Vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro. Afigura-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que chamais de céu. Sinto-me como o frio de uma faca prestes a decepar o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos e falam-me, mas não os compreendo. Pergunta 11. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. 12. Lembrai-vos das anteriores existências? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Então ele ainda estava muito indeciso. Foi evocado no dia da sentença, no dia que foi morto também. Então ainda estava muito perturbado. 3 dias depois foi feito novamente outra pergunta, a pergunta 13 aqui: reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimento úteis
a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então ele vem já com uma palavra, um entendimento melhor, né? E ele sabe que ele está sofrendo pelo que ele fez, mas mesmo assim se sente livre. Pergunta 14. Sois punido pelo crime que cometeste? Sim. Lamento que fiz e isso faz-me sofrer. 15. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Desiderato aí no caso é desejo, né? Ou assassinando o outro, ele ia conseguir o desejo dele. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Pergunta 16. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor, por isso que não sou mau. 17. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer de conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as, e temor que não posso definir, que de vergonha por ter sido um assassino. Então ele tinha ali um quê de vergonha, né, por ter sido assassino, e não podia definir muito bem o que era isso. 18. Desejar reencarnar na Terra até o peço, e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provocando-lhe o temor. Monsenhor Cibol, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era um castigo. Então o próprio Monsenhor diz aí que o desejo do assassino, né, de não ver, de não encontrar, já era um castigo. Uma outra pergunta, né? O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Resposta: não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Então aí é uma explicação, né, que ele está quase sempre em luta com ele mesmo para não cometer novamente um assassinato. Então ele sabe, ele foi escolhido para vir, né, nessa situação, e tem que lutar para não cometer o assassinato novamente. E aí uma explicação de Kardec, né? A situação de Vergel, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ou seu remorso. Mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. Então para ele foi poupada a visão, né, da vítima, mas para outros a visão aparece. A enormidade do delito, Vergel acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, desejava sinceramente repará-lo. A isso não o impede a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida é que ora se lhe faz ouvir. Então a consciência dele é que se fazia ouvir aí nesse momento. Por que não considerar valioso esses arrependimentos? Por que admiti-lo dias antes como salvador do inferno e depois não? E que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente, em vida, deixaria de ser por questão de horas mais tarde. Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes,
operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte. Se eu trespassasse-lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral. O que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho que recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito a influências da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaria. Roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Então Kardec está explicando, né, que o espírito ele se lança aí com um véu, né, ele reencarna, aliás, com um véu sobre as percepções espirituais. Então ele não consegue ver a parte espiritual, né? Em alguma melhora, ele também não percebe, é sempre, como eu diz, é um indício de elevação moral, mas não percebe que isso está sendo parte da sua evolução. Então o espírito é reprovado, vamos dizer assim, nessa prova, e aí ele vê que tudo aquilo que ele fez vai provocar novas faltas que deverão ser corrigidas. Então o mal, ele atrofia aí o germe do bem, ou seja, o mal não permite que ele pratique o bem. E assim ele vai acumulando mais faltas ao invés de se livrar daquela que já tem. Um outro caso, né? Lemaire, condenado à pena última pelo júri de Eisner e executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Aqui estou, responde ele. Pergunta, vendo-nos, que sensação experimentais? Resposta, a da vergonha. 3. Retivestes os sentidos até o último momento? Sim. 4. Após a execução, tiveste imediata noção dessa nova existência? Resposta, eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me liberei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração que sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungentemente se me tornou a minha dor. Pergunta, era uma dor puramente física, análoga a que proviria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta, não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. 5. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o meu corpo a dor física, mas o espírito, desligado, também dela se ressentia. Pergunta 6. Viste o corpo mutilado? Vi qualquer coisa enorme, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Outra pergunta, que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. Pergunta 7. Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? Resposta. O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Então as perguntas de Kardec eram sempre educativas, né, para efeito de aprendizado. Ele está perguntando, o espírito se retira
imediatamente ou ainda demora? E esse aqui ele responde que o espírito vai se desligando pouco a pouco. Mesmo tendo sido decapitado, o espírito se desliga pouco a pouco do corpo. Então, e ainda ele explica, se a pessoa é muito ligada à parte material, essa separação é mais demorada. Pergunta 8. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito das constrações nervosas ou um ato de vontade? Então Kardec também fez essa observação com relação àqueles que são decapitados. Em resposta, da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. Então o espírito ainda não está desligado, então é da vontade do espírito. Pergunta 9. Qual o primeiro sentimento que experimentaste ao penetrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Pergunta 10. Acaso vos achaste reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. Então eles ficam entre eles sofrendo e um mostrando ao outro os crimes que cometeram para continuar aí o sofrimento. Pergunta 11. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? A vergonha e o remorso. Ocasionei-me voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais vós? Piedade. Pergunta 12. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Então, para ele é um suplício saber que ele depende, daquele que ele odiou e que ele assassinou. 13. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. 14. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou foste ainda influenciado pelo meio em que viveste? Então, novamente, uma pergunta de Kardec instrutiva, O espírito já é mau? Ou ele é influenciado pelo meio que vive? Às vezes a gente pergunta, a pessoa foi criada na favela, criada no meio de bandido, por isso é mau. Então, será que já era mau ou foi influenciado pelo meio? E o espírito responde, sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Então ele sabia que ele era um espírito inferior com tendências ao mal. Tanto o espírito como o meio contribuiu para que ele não conseguisse passar pela prova. Como ele pediu uma prova, e não conseguiu vencer. 15. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ia desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Então o espírito escolheu nascer ali. O espírito escolheu essa prova. Então mesmo que ele tivesse recebido esses princípios de educação, ele seria melhor. Porém, ele escolheu aquilo. Escolheu viver num lugar onde não teria essa oportunidade de educação melhor. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Então ele poderia até melhorar, mas ele nunca ia chegar a ser uma boa pessoa, um bom espírito. 16. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Não. Mas dizem que à última hora vos arrependeste. Porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que eu temesse. Então ele só passou a acreditar em Deus porque tinha medo que Deus estava se vingando nele. Pergunta, e agora o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera.
eu vejo o que fiz. Então ele já está entendendo o que fez, né? Que pensais de Deus então? Sinto-o e não o compreendo. 17. Parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. 18. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Então ele vai passar por novas provações e tentar não cometer novamente esses crimes. 19. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Perto da médium. Então, na hora, ele está perguntando e o Espírito estou aqui, né, do lado da médium. Pergunta 20. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? Ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Então, e o médium vidente, aí no caso, né, iria vê-lo com o corpo normal, porém, né, na última situação, que era a cabeça separada do corpo. Podereis aparecer-nos? Não. Deixe-me. Pergunta 21. Podereis dizer-nos como vos evadiste da prisão de Monte Dele? Resposta. Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. 22. Poderíamos concorrer para vós aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. Então, encerrando aí a comunicação, ele pede para que os médiuns presentes façam votos para que ele possa vencer essa expiação, né? Conseguir passar por essa prova. Mais uma evocação. Benoist, Bordeaux, março 1862. Então, um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horrível sofrimento. Primeira pergunta: que foste na terra? Resposta: frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar-me outras. Então era um frade, né, e descrente. Por isso essas faltas, né, esse sofrimento. Pergunta 3. Poderias dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Então, como era um frade, falou-se em confissão. Ele poderia dar aí uma confissão sincera. Resposta: pobre e indolente. Ordenei-me para ter uma posição, sem pendor, aliás, para tal encargo. Inteligente, consegui essa posição influente. Abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinham por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciável perseguem-me. Cresta-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Os elementos todos se encarniçaram contra mim. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Resposta: acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulara fazer. Não exultei o meu trabalho, e assim recebo o salário. Então ele, como padre, como frade aí no caso, ele não dava valor às orações que fazia por fazer, né? E agora as orações que os outros fazem, para ele também é o mesmo resultado. Se ele não tinha intenção de ajudar, ele acha que agora também essas orações não vão ajudar. Pergunta 5. Nunca vos arrependeste? Há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Então é o que ele diz, né? Como ele não fazia, agora também está recebendo tudo aquilo todo o castigo, todo o sofrimento que ele passou para os outros, ele está recebendo. Pergunta 6. Reconheceis a justiça do Senhor? Pois bem,
Confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. Resposta: os demônios beberam mais do que eu. Seus gritos enchem-me a boca de pés ferventes. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. Então, nesse caso, ele não conseguiu passar, né, a informação toda. Né? Ele diz, eu o fiz grande. Na verdade, era Deus, mas ele não conseguiu escrever. Pergunta 7. Não estás suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos. Todos têm uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. 8. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Então, tudo aquilo que ele fez era por conta dos vícios, das saturas que ele tinha, de coisas que ele pensava e que ele provocava ou fazia para as suas vítimas. Pergunta 9. Nunca imploraste a assistência de bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. Então, como ele era um padre, um frade católico, né? Então tinha muito isso de demônios do inferno, de céu e de inferno. 10. E quando estáveis na terra, temíveis esses demônios? Resposta: não, absolutamente, visto que só cria no nada. Os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. E pois que lhe consagrei a vida às divindades do inferno, não mais me abandonaram, nem abandonarão. Então, ele era, apesar de ser um religioso, né, ele era um ateu. Porque, como ele diz aqui, ele só acreditava em algumas coisas. Ele não acreditava em Deus, ele acreditava no nada. Morreu, acabou. Então, ele não tinha medo de ir para o inferno, porque ele sabia que morreu, acabou. Só que quando morreu, não acabou. Então, aí, agora os demônios estão perseguindo, como ele diz aí, e não vão abandoná-lo. Pergunta 11. Então não lobrigais um termo para esse sofrimento? Lobrigais é se entrever, né? Não tem uma visão de quando vai acabar isso? Resposta: o infinito não tem termo. 12. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver, se ele o quisesse. 13. Por que vos vieste inscrever aqui? Resposta: não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. Então ele como religioso católico, ele foi numa casa espírita porque ele precisava falar alguma coisa, precisava gritar. Então ele foi ali. 14. E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. 15. É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Então está perguntando se ele sabia? Não, né? Ele não acreditava em nada. Ele, apesar de um religioso, não acreditava nem nos espíritos, quanto mais saber que os espíritos poderiam se aproximar assim. Como, pois, o percebeste? Não sei. Pergunta 16. Que sensações experimentaste ao acercar-vos de mim? Como entorpecimento dos meus temores. 17. Como vos apercebeste da vossa presença aqui? Como quando se acorda. Então ele acordou ali, né, na casa espírita, acordou ali na comunicação. Como procedeste para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentiste? Então ele não entendia como que ele estava conseguindo dar essa comunicação. 19. Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos de que fazeis enquanto escrevo. Então o médium aí, o orientador explica que não se trata dele, e sim é o espírito que está escrevendo. Resposta: és o meu pensamento e estudo. Então era o pensamento dele que estava sendo escrito ali. 20. Não tiveste, pois, o desejo de me fazer escrever? Não. Sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. 21. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos acercam vos ajudarão. Não, que os anjos não venham ao inferno. Tu
não estás sós. Não, que os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás sós? Pergunta, vedes em torno de vós. Então, aí o caso, o orientador está pedindo para ele olhar em torno, olhar em volta, né? Sinto que me auxiliam a atenuar sobre ti. A tua mão obedece-me, não te toco, aliás, seguro-te. Como? Não sei. 22. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Então aí o orientador está dizendo para os dois pedir a orientação, a ajuda dos protetores. Resposta. Quereis deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço. Fica. Pergunta 23. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo o perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Aí o guia do médium dá a seguinte explicação, dá a seguinte orientação ao espírito. Coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o tema da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com o conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhe veja o termo. Confortado pela esperança, Deus o vê no caminho de arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder anunciar-se a fim de ser encorajado e confortado. Então Deus já concedeu aí para ele a graça de ele se apresentar, de ele se encorajar e vir pedir ajuda, pedir que fosse aí atendido e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos seus conselhos. Ao seu arrependimento, sucederá o desejo da reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compreensão do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o seu trabalho. Paulinho, aí o guia do médium assina como Paulinho, E Kardec dá uma seguinte explicação. Colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos, que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com o que se segue. Então aí Kardec diz que ele colocou aqui como criminoso arrependido, porque o crime não foi castigado pela lei humana, pela lei dos homens. Mas era um crime, ele judiava, ele prejudicava todos aqueles seus subordinados. Então, o castigo é igual. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Gostaria de pedir mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, o faça. É só clicar aí no botãozinho vermelho que está escrito inscreva-se. E Jesus abençoe a todos.